amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Hoje vamos falar sobre a verdade sobre as colônias espirituais. O homem é um ser social, portanto, precisa viver em comunidade. Vejam que na penitenciária, uma das piores formas de punição é o isolamento. A prisão é uma punição e o isolamento é uma punição pior ainda. Ou seja, mesmo em um ambiente terrível, como é uma prisão, principalmente no Brasil, ainda tem uma forma pior de punição, que é o isolamento. Todos os presos que cometem faltas dentro da penitenciária, ele vai para o isolamento. E esta é uma forma, de castigo que eles evitam a todo custo. Por quê? Porque nós somos seres sociais. Se nos privam, de viver em sociedade, nós nos sentimos mal, porque não é da nossa natureza. Um dos maiores equívocos da humanidade é acreditar que as pessoas mudam após o desencarne. Não mudam. São as mesmas pessoas, apenas não têm mais o corpo físico, mas têm uma coisa exatamente igual, só que com outro tipo de matéria tem o perispírito. Ou seja, após o nosso desencarne, nós não mudamos, nós continuamos as mesmas pessoas, os nossos vícios, nossas qualidades, nossos defeitos, nossas virtudes. Então chegamos ao outro mundo carregando tudo isso, carregando o que nós somos na realidade. Então nós não modificamos, somos nós. A humanidade encarnada é a mesma humanidade desencarnada. No mundo espiritual, os espíritos criaram comunidades que se transformaram em cidades. Então, se somos iguais, nada é mais natural que da mesma forma que fazemos aqui na Terra, nós criamos comunidades no mundo espiritual, para vivermos ao lado uns dos outros, para vivermos em sociedades. Existem cidades nos diversos níveis de vibração. Cidades no umbral denso, no umbral médio, onde estamos, e no umbral superior, onde se encontram as colônias, que nada mais são do que cidades e comunidades espirituais. Então, os espíritos que foram para o umbral denso formaram suas comunidades, suas cidades, os que estão no mesmo nível do umbral que nós estamos, que é o umbral médio, também fundaram as suas cidades. Outros vivem aqui mesmo, nas nossas cidades, perambulando por aí, ou trabalhando até, ou estudando ainda. E outros fundaram cidades num grau mais elevado do umbral, que é chamado de umbral leve ou umbral superior, que são as colônias espirituais. Em todas essas cidades existem governantes, assim como na Terra. Esses governantes são espíritos inteligentes com grande conhecimento e grande liderança, sendo maus ou bons, conforme o nível evolutivo da comunidade. Em todas as cidades do mundo espiritual existem governantes. E esses governantes são mais ou menos maus conforme o nível das suas comunidades. O que era de se esperar, já que os governantes são membros daquela sociedade. É como diz o ditado: cada povo tem o governo que merece. Isso é verdade, tanto aqui como lá. Essas cidades possuem governantes cruéis e violentos no umbral denso, governantes maus e mais ou menos bons no umbral médio, e espíritos superiores que governam as cidades do umbral superior, chamadas colônias. Então temos governantes maus e brutos no umbral denso,
governantes mais ou menos como os nossos aqui, no umbral médio, e espíritos superiores que governam as colônias. A colônia Nosso Lar, tão famosa pelo livro e pelos filmes com o mesmo nome, está localizada na altura do Rio de Janeiro, na terceira faixa vibratória da Terra, chamada de umbral leve ou umbral superior. Então, em cada região existe uma colônia. No caso do Nosso Lar, é uma colônia ligada à cidade do Rio de Janeiro. Ela fica acima da cidade do Rio de Janeiro. Como tem outras, né? Em todas as regiões, não só no Brasil, mas como do planeta. Nosso Lar foi fundada por espíritos portugueses desencarnados no Brasil no século XVI. Foi uma luta árdua para criar esta colônia nessas zonas invisíveis à Terra, pela matéria grosseira, rude e incivilizada que havia naquele local. Então, os portugueses dessa época fundaram o Nosso Lar dentro do umbral mesmo, dentro do umbral médio. E isso foi uma tarefa muito difícil, pois eles viviam cercados, né, por negatividades, umbral, né, todos sabem mais ou menos como é. Ao fundar a cidade, com o tempo, a cidade se elevou a um patamar mais superior, se instalando acima um pouco da Terra, na terceira faixa da Terra, que é chamado umbral denso, umbral leve, né, ou umbral superior. Mas ainda é umbral e ainda pode ser acessada por espíritos inferiores do umbral. Tanto é que André Luiz descreve muralhas e sistemas de defesa de Nosso Lar. Então, se Nosso Lar ainda não estivesse no umbral, não seriam necessárias defesas, já que espíritos inferiores não têm acesso aos níveis superiores ou mundos superiores. Pela cultura cristã, católica e protestante, os ocidentais têm a crença no céu e no inferno. Assim, no espiritismo, mesmo inconscientemente, muitos espíritas associam o umbral ao inferno e as colônias ao céu. As duas concepções estão equivocadas. O umbral não é o inferno e as colônias não são o céu. Ou seja, o umbral não é um inferno. Por quê? Porque não é só sofrimento. E porque a estada do espírito ali é temporária. As colônias também não são o céu, porque lá habitam espíritos imperfeitos, que também sofrem, também têm suas qualidades, têm suas virtudes, têm seus vícios, têm sua culpa, más lembranças e tudo isso. Só que por ser um ambiente mantido por espíritos superiores, é um ambiente de mais harmonia, um ambiente mais elevado. E isso facilita com que as pessoas adquiram um certo equilíbrio e que vivam em paz umas com as outras. Nem todos os habitantes do umbral são maus e sofredores. Alguns até gostam de ficar ali. Eu vou explicar para você. Mas como pode alguém gostar do umbral? Veja só. Nós temos, vamos supor, vamos falar de alcoólatras. O alcoólatra, estando em um bar, ele está feliz. É um ambiente ruim, você olha daqui para lá, você vê. Para você ele está sofrendo, mas para ele não está. Ele está onde ele gosta, ele quer estar. Você tira ele dali, ele volta. É a mesma coisa dos espíritos. Tem espíritos que não gostam de responsabilidades, não gostam de disciplina, então eles preferem um umbral. Até que com o tempo eles se cansam e resolvem mudar a sua atitude e a sua visão de mundo e da realidade. Tanto assim que alguns, quando resgatados, não se acostumam com as responsabilidades e a disciplina das colônias e voltam para o umbral. É verdade. Alguns espíritos resgatados
quando chegam no nosso lar ou em outra colônia, eles não se sentem bem, eles se sentem deslocados. Eles gostam daquela vida que eles tinham. Então, logo que eles se sentem melhor, logo que eles refazem suas energias, imediatamente eles voltam para o umbral, porque eles têm o livre-arbítrio. Ninguém os impede de sair das colônias. Eles podem ser impedidos de entrar, se estiverem mal intencionados ou com uma vibração muito baixa para não perturbar a comunidade. Mas sair qualquer um pode. As colônias não são prisões. Os habitantes, tanto do umbral como das colônias, ficam nesses lugares por um tempo limitado e se preparam para as inevitáveis reencarnações necessárias para a sua evolução. Então, tanto o umbral como as colônias são lugares temporários, em que os espíritos ficam por algum tempo, mais ou menos longo, conforme as suas necessidades, e depois reencarnam, continuando a sua evolução. Nas colônias, apesar de seus habitantes viverem em um local harmonioso, agradável e com lindas paisagens, estes também têm seus problemas e contrariedades, já que sua população é composta por espíritos imperfeitos. Então, pela população da colônia ser composta por espíritos imperfeitos, eles também têm as mesmas contrariedades, as mesmas preocupações, os mesmos medos que nós temos. Repetindo mais uma vez, nós não mudamos quando passamos para o outro lado, nós somos o mesmo. Então, como as colônias são habitadas por seres imperfeitos, elas não são o paraíso que alguém imagina. Elas são um bom local, um local aprazível, um local de paz e de harmonia. Mas elas têm também seus problemas. Como eu já disse, a pessoa não muda quando desencarna. Ela continua sendo ela mesma, com suas lembranças, fraquezas, defeitos, culpas, orgulho, egoísmo e tantas outras imperfeições, mas também levam seus amores, suas qualidades e suas virtudes. Como eu disse, as pessoas continuam as mesmas. Você não muda, você permanece exatamente o mesmo. Com suas crenças, com seus defeitos e com suas virtudes, que todos nós temos. Nosso lado bom e o nosso lado mau. A felicidade e a infelicidade não dependem do ambiente em que vivemos. A felicidade e a infelicidade estão dentro de nós mesmos. Portanto, as levamos conosco para onde formos. A felicidade e a infelicidade está dentro de nós mesmos. Nós podemos ir para uma ilha paradisíaca, para a melhor cidade do mundo, e sermos infelizes lá. Em compensação, podemos ir para um país muito pobre e sermos felizes lá, porque a nossa felicidade está em nosso interior, não depende do exterior. A felicidade e a infelicidade, a alegria e a tristeza são estados de espírito. Ok? E vai conosco para onde nós formos. Não tem como fugir disso. As colônias são ambientes de vibração elevada, mantida pelos mentores e espíritos superiores. Esta vibração e essa atmosfera de harmonia, paz e amor nos ajuda a manter um relativo equilíbrio. No entanto, depende de cada um o quanto vão se beneficiar deste ambiente. Então, o ambiente é o melhor possível nas colônias. Mas depende de cada um de nós o aproveitamento daquele ambiente, daquelas vibrações. Quem aprendeu a viver bem, equilibrado na Terra, viverá bem nas colônias e será relativamente feliz. Mas se não aprendeu a viver na Terra, terá que aprender a viver na colônia. É como a velhice. Quem aprendeu a viver na juventude, terá uma vida mais tranquila e mais feliz na velhice. E o contrário também. Quem não aprendeu a viver na idade adulta, terá uma velhice triste e infeliz. Pois, repito, a felicidade e a tristeza estão dentro de nós.
fazem parte de nós. Então, quanto mais cedo aprendemos a viver, aprendemos a ter equilíbrio, a amar a vida, amar a Deus, amar ao próximo, quanto mais rápido aprendermos isso, mais seremos felizes, não só na Terra, também no mundo espiritual. Nas colônias também existe a tristeza, o arrependimento, a culpa, mas também existem anjos de amor que auxiliam aqueles que querem ser auxiliados. Então, nas colônias também tem tristeza, mas também tem anjos de luz, espíritos superiores, que ajudam e auxiliam aqueles que querem ser auxiliados. As colônias não são morada definitiva dos espíritos. São um local de tratamento espiritual, de aprendizado, de trabalho pelo bem do próximo e de preparação para a volta ao corpo físico. Então, ninguém vai ficar eternamente no umbral e nem eternamente nas colônias. Essa é mais uma diferença entre umbral, inferno e céu e colônia. Nas colônias, assim como em todas as cidades espirituais, também tem religião para quem precisa delas. Tem estudo, tem diversão, cultura, música, enfim, são cidades completas. Então, as colônias são cidades completas. Tem tudo que tem aqui. Tem diversão, tem cultura, e tem alegria. As pessoas, os espíritos também podem fazer caravanas de auxílio no umbral, podem fazer intercâmbio de conhecimento em outras colônias. É um vasto mundo. Nós temos mais oportunidades lá do que aqui. Até porque lá nós podemos escolher a qual atividade nós temos mais afinidade. O trabalho não é obrigatório. A atividade não é obrigatória. Ela é um prazer. Ela é prazerosa. Quem pensa que vai para uma colônia descansar e viver de papo para o ar na ociosidade, vai quebrar a cara. Melhor ficar no umbral. E é lá que muitos preferem ficar mesmo, até se cansarem ou se reencarnarem compulsoriamente. Então, para aqueles espíritos vadios que não querem responsabilidade, querem viver, como se diz aí na gíria popular, na sacanagem, é melhor ficar no umbral. Porque a vida nas colônias é mais séria e muito mais responsável. Lá não tem vadiagem, não. Lá tem diversão, lá tem descanso, lá tem entretenimento, mas vadiagem não. Ok? Então, quem quiser ficar na ociosidade, é melhor se conformar no umbral. Que nem todos que estão no umbral não estão sofrendo, não. Muita gente gosta de ficar ali. As colônias são cidades, só que no mundo espiritual. E apesar das diferenças do mundo físico, a humanidade é a mesma. A humanidade é a mesma, encarnada ou desencarnada, com seus defeitos e suas qualidades. Então, não faz sentido romantizar as colônias espirituais. Lembre que os livros citados ou ditados por André Luiz são romances espíritas. E como em todo romance, a realidade é floreada para acentuar o interesse e prender o leitor à leitura do livro. Então convém não se esquecer disso. O livro Nosso Lar é um romance espírita. É o contrário do livro dos médiuns, da Gênesis, os livros da codificação de Kardec, que são livros de aprendizado, são livros didáticos. Os romances não. Então, não que ali estejam mentiras. Apenas o André Luiz descreve as colônias de uma forma romântica, porque isso prende a atenção do leitor. Então, o objetivo de quem escreve um livro é que esse livro seja lido. Ok? Então, como em todos os vídeos do canal, eu procuro mostrar a espiritualidade sem provocar o medo ou falsas esperanças, com exageros e sensacionalismos.
Nos nossos vídeos aqui do canal, nós procuramos apresentar a espiritualidade como ela é na realidade, sem exagero, sem sensacionalismo, sem colocar medo. Tem pessoas aí que têm o maior pavor, que vivem obcecadas com medo de ir para o umbral. Outras fazem tudo, têm aquela esperança de ir para a colônia, como se fosse o grande objetivo da vida. Aqui na Terra é desencarnar e ir para a colônia. Não é. O grande objetivo nosso aqui na Terra é adquirir experiências e evoluir. Colônia não é céu e umbral não é inferno. Repito mais uma vez. As coisas são muito mais reais e muito mais semelhantes a que vivemos aqui do que a gente pode imaginar. Tanto lá como aqui, a humanidade é a mesma. Se aqui nós construímos cidades, lá também nós construímos cidades para vivermos em sociedade. Isso é um raciocínio lógico e óbvio. O espírito não morre, não fica aí vagando, não vai para o céu tocar harpa, não vai para o inferno queimar nas chamas do inferno. Não. Ele procura, né, comunidades onde eles possam viver como gostam, como querem viver ao lado de semelhantes a eles. A humanidade é a mesma estando ou não em um corpo físico. É preciso entender isso para não se decepcionar e perder tempo inutilmente depois. Temos que ter, nós temos que olhar a realidade como ela é. Porque senão a pessoa, quando chega lá no mundo espiritual, não sabe o que fazer. Ele fica procurando o inferno, fica procurando o céu e não encontra. Ele encontra cidades, ele encontra comunidades, seres humanos iguais a ele. Ele fica perdido, ele não sabe o que fazer. Então ele perde um tempo muito grande. Até que os bons espíritos consigam convencê-lo e mostrar a realidade para que eles façam a adaptação ao mundo espiritual, eles já perderam um tempo enorme. Ok? Então ficamos por aqui. Agradeço a todos vocês o apoio que dão ao canal. Peço a Deus que nos ilumine, nos abençoe, nos guie, nos dê paz, amor, prosperidade, tolerância e muito equilíbrio e muito amor. Um grande abraço e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Namastê. Tchau.